Vamos na nossa programação, agora pela manhã, a palestra magna, primeiro do tema Minerais Estratégicos para o Desenvolvimento da Economia Verde e Digital. Essa palestra será proferida pela professora doutora da Universidade Federal do Ceará, Lucilene dos Santos. A professora doutora Lucilene dos Santos é professora de Petrologia e Mineralogia Aplicada do Departamento de Geologia da UFC, vice-coordenadora do curso de Geologia, UFC, coordenadora dos laboratórios de Microscopia, Gemologia do Departamento e Gemologia do Departamento de Geologia, conselheira titular e coordenadora da Comissão de Educação e Atribuição Profissional do CREA Ceará, atuando em mapeamento geológico, química mineral, geoquímica, caracterização tecnológica de minerais, aplicação industriais e materiais multifuncionais avançados. Pesquisas em desenvolvimento com grafitas, tantalatos, minerais de magnésio e quartzo no Nordeste do Brasil. Com a palavra, a professora doutora Lucilene dos Santos. Bom dia a todos e todas. Parabenizar pelo Dia do Geólogo, né? Uma data muito importante para ser comemorada, porque a sociedade ela depende essencialmente, né, dos recursos minerais. Depois do reino vegetal e animal, né, o reino mineral é fundamental para a sociedade. Agradecer à PGS, também estou constituindo a diretoria como conselheira também, né, a diretoria como conselheira fiscal, e agradecer também ao sistema FIEC, né, ao CREA, agradecer também ao pessoal do Centro Acadêmico, tá, ao Ernestino Guimarães, agradecer também em nome do CREA e do Departamento de Geologia da UFC. Então, a minha apresentação, ela me entusiasma bastante. Eu falo que essa é a minha parte do hobby dentro da geologia, né? Eu sou professora de petrologia metamórfica, como foi bem dito, e mineralogia aplicada, e essa parte da aplicada também, assim como a petrologia, bate bastante aí, forte no meu coração. Então, minerais estratégicos para o desenvolvimento da economia verde e digital. Aqui a gente tem a grafita, né? Que a gente falou de grafita, a gente lembra inicialmente aí do lápis, né? A sua ponta aí de grafite. Aqui a gente tem um carro elétrico, né? E um smartphone para ter a observação da quantidade de carga, e para as baterias, os carros elétricos e smartphone, você precisa de nanoplaquetas de grafita ou grafeno também na estrutura. Bom, então, falar de minerais estratégicos, a gente precisa inicialmente falar sobre os minerais críticos, porque os minerais estratégicos é um subconjunto dos minerais críticos. Tá? No Brasil, vem muito mais forte o termo minerais estratégicos, mas minerais estratégicos é um subconjunto dos minerais críticos. Então, o que são os minerais críticos, né? Eles têm uma relação essencial para diversas indústrias estratégicas, tá? E também relacionando com a sua oferta limitada. Eu vou mostrar depois uma janela, né, que usa aí dois eixos, um relacionado a risco de fornecimento e um com relação à importância econômica. Então, minerais estratégicos é um subconjunto dos minerais críticos. Os minerais estratégicos também ganharam mais força, né, depois da pandemia,
com relação à defesa das nações, né, de estabilidade do país com relação à defesa, e os minerais estratégicos são cruciais para a segurança nacional, defesa e economia de um país. A economia, os minerais estratégicos, eles foram, né, relacionados numa avaliação dos recursos minerais do Brasil, em uma das publicações da CPRM, em que esses minerais estratégicos, tá, eles estão correspondentes aí a pelo menos 4, tá, das condições aqui dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tá? Então, essa avaliação da CPRM com relação aos recursos minerais do Brasil, ela se ajusta muito bem aqui a 4 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Então, aqui a gente tem o carro elétrico, né, um exemplo aí dessa avaliação de recursos minerais da CPRM, em que você precisa da grafita, tá, para a estabilidade aí das baterias, né? Bom, aqui a gente tem, né, uma lista, né? Essa lista é a mais atualizada, ela foi divulgada agora em março, tá, pela União Europeia, dos minerais críticos, tá? E em itálico vão estar os minerais estratégicos, certo? Então a gente vê aqui, né, nessa lista que foi divulgada recentemente, essa lista fica pronta um ano antes, ou seja, 2022 ela estava pronta, e é lançada no ano seguinte, aí, 2023, agora no início de 2023, quase deu certo estar presente nesse evento, mas no próximo ano, se Deus quiser, estarei presente. Tá? É um evento relacionado à construção de uma ata com propostas estratégicas para os minerais críticos com relação à União Europeia. Bom, então, desses minerais críticos, né, os estratégicos estão em itálico, e aí a gente chama atenção aqui para vocês, além dos elementos terras raras, o lítio, né, estratégico também. Não sei onde é que eu apertei aqui. Acho que foi lá em cima, porque eu não apertei nada. Pediram um pouquinho de paciência. Acho que deu um probleminha lá em cima. Bom, então aqui o lítio, né, os terras raras, a grafita natural e deixa eu ver aqui que eu preciso, o fósforo, né, mas tem aqui também o magnésio, pronto, o magnésio. Então, eu vou destacar inicialmente o magnésio, tá? E a gente vai falar um pouco do magnésio aí, para depois falar dos outros minerais, tá? Mas aí, minerais estratégicos para a economia verde digital, né? E a economia verde digital, tirada lá do site, né, da Confederação Nacional das Indústrias, né? Ele lá coleciona, né, várias condições aí sobre a economia verde. O que é essa economia verde? Então, a economia verde está sustentada em 3 pilares. Isso é da Confederação Nacional das Indústrias. E esses 3 pilares, né, para a economia verde, baseado na baixa emissão de carbono até 2050, a inclusão social e também gestão dos recursos de maneira cíclica e sustentável, tá? Trabalhar os recursos de forma sustentável. E pensando, então, em empresas com responsabilidade social, tá? Isso aí é um dos pilares, focos um dos rumos, né, da economia verde. Bom, então aqui a gente tem aquela janela que eu falei dos minerais críticos, né? E aqui a gente tem o eixo que é o risco de fornecimento e aqui a importância econômica nesse eixo, tá? E aí o que chama a atenção, né? Aqui a gente está com o magnésio, tá? O magnésio,
Olha a importância econômica, né? Aqui é o eixo de importância econômica, o magnésio, tá? Todos aqui são minerais críticos, tá? Mas o magnésio tem lá um valor, né? Uma importância econômica bem alta. Então, minerais críticos, né, tem a relação com o risco de fornecimento, é o que diz esse eixo, e a importância econômica. Os minerais estratégicos são chaves para tecnologias estratégicas, previsão de risco relacionando a demanda e oferta. Então, ó, magnésio está aqui, tá? Lítio, grafita natural, tá? O lítio é bem importante, mas olha onde está o magnésio, isso é importante. Bom, então, relacionando a economia verde, agora com relação à economia digital, né? Aqui a gente tem essa matéria da semana passada, bem recente, sobre a economia digital na China, crescendo 10% e assumindo a segunda posição global. Essa economia digital é baseada nos dispositivos eletrônicos, e esses dispositivos eletrônicos eles são necessariamente dependentes de chips e processadores, né? A gente teve aí a crise dos processadores e chips, então essa economia é uma economia digital forte, tá? E realmente balança muito o PIB da nação. Bom, aqui a gente tem alguns minerais terras raras, tanto leve quanto pesado, tá? Aqui é um terra rara leve, neodímio, aqui é um terra rara pesado, disprósio, e você tem o celular, e o celular ele vibra, né? E o que faz esse celular vibrar é ter o terra rara leve e o pesado, tá? No circuito. Então, a dependência aí total, né, dos nossos recursos minerais, tá? Aqui uma outra fonte muito importante para a economia digital é o quartzo grau elétrico, né? Então a gente tem lá um cristal de quartzo, geralmente o quartzo leitoso, a gente acha interessante, vai para o campo, quartzo leitoso eu quero tirar. Só que o quartzo, ele é um mineral que com baixa temperatura já se abre todo, e aí facilmente se contamina com alumínio, com ferro. Então, a gente precisa, inicialmente, pegar o quartzo lá leitoso e fazer uma lâmina, uma seção bipolida para ver a quantidade de inclusões fluidas. Então, voltando aí, né, ao exercer do geólogo, de fazer petrografia, fazer bem feito, e ver aí, caracterizar essas inclusões fluidas. Se tiver muita inclusão fluida, esse quartzo aí vai para grau metalúrgico, mas não passa para nem grau solar, nem com mais valor agregado ainda, que é o grau elétrico. E para isso a gente faz análise Raman e infravermelho, para chegar nesse grau elétrico. E aí extrair o silício puro, né? Que está lá nos componentes, nos chips e processadores, né? Bom, então onde é que a gente encontra esses minerais, esses elementos terras raras, né? Os elementos terras raras leves são mais possíveis, né? De fácil retirada com relação a energeticamente falando, eficiência energética para extração. Os elementos terras raras leves na monazita, que é um fosfato, e na bastanesita, que é um carbonato. E os terras raras pesados é mais fácil, né? E a sua extração está presente lá na xenotima, que também é um fosfato, e nas argilas lateríticas. Bom, então, eu já tinha esse interesse com tecnologia e a mineralogia mais aplicada, e eu tive a felicidade de, em 2014, eu estava na UFPE como professora substituta, para os cursos de engenharia de materiais, engenharia de minas e geologia, dando aula de mineralogia e cristalografia. Então, eu me inseri ainda mais nessa área, e nesse ano eu fui para esse evento, metade na Espanha, metade em Portugal, em 2014, uma semana após o Brasil perder de 7-1, mas tudo bem, né? Eu era a única brasileira nesse curso e a única abaixo de 50 anos. E aí eu tive a felicidade de ter aula com dois dos grandes geólogos, né, da União Europeia. Esse Frederico Sodré aposentou, foi o último curso que ele tinha lecionado lá, foi esse que eu fiz. Ele passou um tempo como professor visitante em Cambridge e se aposentou pela Universidade do Porto, é português, Frederico Sodré.
autor do livro Elementos de Cristalografia, um dos livros mais utilizados pelos físicos, tá? E não tem bicho que saiba mais de mineralogia e cristalografia do que o geólogo. Agora, basta a gente se apropriar disso. A nossa carga horária é maior, então é uma disciplina que a gente precisa bastante para ir para o campo, reconhecer mineral, tá? Então, essa é a importância. E aí, nesse curso de capacitação para professores, além da aula com Frederico Sodré, e aprender muito mais de cristalografia, que eu dava aula nessa época como substituta na UFPE, eu tive também aula com o Fernando Noronha. O Fernando Noronha era professor de geologia econômica, se aposentou e passou também um tempo como geólogo da União Europeia. E ele que apresentou inicialmente o termo minerais críticos. Eu cheguei no Brasil, ninguém falava nisso ainda. Vieram falar mais ou menos agora, de 2019 para cá. Olha, o curso foi em 2014. O delay que chega no Brasil. E com um nome muito mais forte, como minerais estratégicos, do que crítico. Né? Estratégico é um subconjunto dos minerais críticos. E aqui, aí eu fiz um campo, mas aqui, em 2018, eu voltei lá. Isso aqui é uma mina de lítio, né, nos minerais petalita e espodumênio, lá no norte de Portugal, Covas do Barroso, quase divisa com a Espanha. E aí o Fernando Noronha, isso aí, ó, pegando minerais de lítio a 1 grau, aqui no Ceará, a gente, né, vai para o extremo. Mas também tem lítio e bastante interessante. Bom, então foi um ano interessante, porque também foi o ano internacional da cristalografia, então teve várias publicações, um evento forte sobre isso, e a apresentação dos materiais críticos pela União Europeia. Em 2010, tinha sido apresentada uma lista dos minerais críticos, mas era uma lista mais incipiente. E 2014, realmente, foi quando começou a janela 2020. Os minerais mais importantes, os 20 minerais mais importantes, minerais ou elementos mais importantes para a sociedade em 2020, tá? Então foi um ano muito importante aí para mim. Então, com isso, é sempre lembrar que a cristalografia é fundamental para o desenvolvimento de praticamente todos os novos materiais. Eu não vejo outro que tenha uma carga horária maior de mineralogia e cristalografia do que o geólogo. A gente precisa, né, se apropriar disso. Tá? Então, aqui a gente, com relação à relação cristalográfica, né, da estrutura do mineral, você consegue chegar na real propriedade do material, do mineral. Né? A gente até falava, a cor do mineral é dada por, entrou um cromo. Hoje a gente sabe que o que realmente vai afirmar a cor vai ser a estrutura cristalográfica. Né? Porque se tiver espaço, mas não tiver o elemento, se tiver o elemento e não tiver o espaço, tá? Bom, então a economia verde digital, né, ela com relação aos benchmark, né, desempenho, né, para 2030, seguindo 2 rumos. O primeiro rumo, né, é ter mais segurança de fornecimento de minerais estratégicos. Será que temos esses minerais? E aí, como é que a gente fica como player nesse rumo aí, tá? Então, com relação ao rumo à segurança de fornecimento, baseando na União Europeia, né, eles têm aí a capacidade de extração que cobre apenas 10% do consumo, capacidade de processamento apenas 40% do consumo desses materiais, desses minerais estratégicos, e a capacidade de reciclagem cobre só 40% de consumo desses minerais estratégicos. E dos rumos importantes para o Brasil e o Ceará se inserir é justamente o rumo a mais diversificação de fornecimento. A Europa quer investir em parceiros, né, que não tenham a relação com condições bélicas, né, guerra, e tenha também a facilidade lá de escoar esse material. Então, o Ceará, com Porto, com toda essa relação de ter também os minerais estratégicos, precisa entrar nisso de forma estratégica e forte e rápido. Com relação à diversificação, a União Europeia não quer que passe 65% do consumo de cada mineral estratégico vindo só de um país. Eu vou mostrar aí depois um mapa que 95% de alguns minerais críticos vinham só da China.
Bom, então a gente precisa ter políticas e estratégias para garantir o fornecimento sustentável de minerais críticos e estratégicos. Com relação à diversificação das fontes de suprimento, e para diversificar você precisa fazer mapeamento de detalhe, para entender. Tá? Então, o mapeamento de detalhe ele é fundamental para você saber todos os minerais que tem ali e ir investigando, fazer petrografia, fazer geoquímica. Tá? Não adianta querer agora, vamos atrás do mineral estratégico, correndo, e vai encontrar uma parte, outra parte vai ficar perdida. Então, é importante que o Estado, né, e o país realmente tenha essa política estratégica para a mineração, principalmente vinculado também a minerais estratégicos. O estímulo à exploração sustentável, né, e à reciclagem de minerais, que não é tão simples, mas também está como política estratégia, né? Pesquisa e desenvolvimento, a Febragel, né, a nossa federação, ela tem trazido essa pauta para a gente levar isso para o Congresso muito forte, que é sobre a pesquisa, desenvolvimento e inovação na mineração. A gente precisa pautar isso, tá? No Congresso. E cooperação internacional e acordos comerciais. Então, a gente precisa realmente olhar esse foco. Tá? A cooperação internacional ela está aí aberta, querendo, então, esses players. Então, o Brasil ele precisa se condicionar para entrar fortemente. E o Ceará, como Estado, né, um Estado forte, pode até dar esse pontapé antes, ou como política nacional, ou já como política do governo do Estado. Bom, então a importância dos minerais estratégicos, né, na tecnologia e inovação, a gente tem os dispositivos eletrônicos, né, a relação da energia limpa, né? Você não tem painéis solares sem quartzo, tá? Você precisa da sílica, você precisa do silício puro, né? Não do silício puro, é mais o eletrônico, mas aqui você precisa do quarto grau solar, né? As turbinas eólicas, as turbinas, elas precisam lá do magnésio, precisa do alumínio, da liga magnésio-alumínio. Isso está nos minerais. Os veículos elétricos, né? Então, você precisa de baterias que envolvem grafita e lítio, tá? Bom, e com relação à importância desses minerais estratégicos para a segurança e defesa? Com relação à segurança e defesa, as tecnologias militares, esses robôs militares, isso é realidade, tá? É mundo, a gente está no mundo, a gente está isolado. Isso é a realidade, obviamente, nações que envolvem um grupo, né, forte aí do G7, eles têm isso como prioridade, né? E isso, então, é uma realidade, esses robôs militares. Na tecnologia aeroespacial, né, a gente é totalmente dependente desses elementos estratégicos para você ter com relação a semicondutores, né? E também na tecnologia das telecomunicações. Então, a importância desses minerais aqui né, em todas essas áreas. E aí o pessoal já vem, na União Europeia, já está agora com um passo à frente, que é a questão dos materiais avançados. Eu pensei em materiais avançados quando eu lecionava a disciplina para engenharia de materiais, e aí o foco era grafita para grafeno. Com novos estudos, a gente consegue agora caracterizar uma grafita que já sai do campo similar a grafeno. É uma grafita que está em rochas relacionadas à zona de cisalhamento, dois tipos específicos de rocha, principalmente xistos e metacarbonato, tá? São rochas, se elas estiverem estruturadas por zonas de cisalhamento, essa zona de cisalhamento ela pode fazer nessa grafita nanoplaquetas, já separando por conta do cisalhamento, tá? Isso em escala de cristal. Teve até um evento do Goldschmidt, que é um encontro de geoquímica, falando, né, do cristal à litosfera. Então, algumas deformações, várias deformações, chegam a nível de cristal. Então, o que acontece? Materiais avançados, grafeno, né,
eu fui para uma feira em 2021, a primeira feira do grafeno, em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, e aí eu consegui uma amostra de... a empresa é Vergraf, vergalhão de grafeno. Ela é leve, né, resistente, tá? Então, hoje, a partir da grafita natural, você tem essa nanoplaqueta, ela é muito similar ao grafeno. Então, você nem precisa, né, gastar toda aquela condição energética, aquele gasto energético, né, para essa transformação. Mas você precisa fazer uma boa caracterização por Raman, né, e DRX de uma forma aí calibrada. Então, o que é que acontece? Entrando, né, minerais, né, grafita natural como material avançado. Tá? Tem também os papéis de grafeno, que o pessoal tem colocado também nas estruturas na construção civil. Isso já vindo do campo, imagino. E aí tem o professor Pedrosa, o Calota, ele é petrólogo, mas também tem muita atuação em aplicabilidades, ele é da Universidade Federal de Minas Gerais, e ele falou, se a grafita já tem uma estrutura pronta para tipo grafeno, 1 quilo cobre um mineirão. Então, o geólogo, se debruçando um pouco mais na cristalografia, ele consegue extrair muito das propriedades dos minerais. Bom, e aqui é um diagrama que mostra os elementos, a quantidade de elemento, num carro convencional e num carro elétrico. Né? Olha a quantidade de grafita no carro elétrico. Você precisa de 66 quilogramas por veículo. Então, a demanda... Né? E aí tem lítio, né, obviamente, os terras raras. Bom, então essa janela, né, dos minerais críticos, dentre eles estão os estratégicos, elas seguem aí filtros até chegar a quem vai ser o mineral crítico e quem não vai ser. Então, segue aí o eixo da importância econômica, então isso é extraído com relação a aplicabilidades, a cadeia de valor agregada, tá? E o risco de fornecimento, que isso me impactou muito, que é com relação à governança, gestão, tá? Então, isso entra para você relacionar a risco de fornecimento e importância econômica. E aí aqui a gente tem os cenários de projeções, né, de alguns minerais e elementos críticos numa relação 2020 e 2040. Aqui é o lítio, a demanda em 2020, aqui é a demanda em 2040. Tá? Aqui é a grafita, 2020, 2040. Tá? Aqui os terras raras, 2020, 2040. Bom, então, os minerais estratégicos, né, são um subtipo dos minerais críticos, eles têm essa relação aí do risco de fornecimento, né, do mais baixo risco de fornecimento até o alto risco de fornecimento, tá? E aqui a gente tem grafita natural, né, o lítio, né, com relação a risco de fornecimento, e olha onde está o magnésio, alto risco de fornecimento. Eu vou depois de contar o meu impacto com o magnésio. Bom, e esses minerais críticos e elementos, eles são usados nessas tecnologias, né? Bateria, células de combustíveis, nas eólicas, né? Nos motores, painéis fotovoltaicos, robótica, drones, impressão 3D, microchips, né? E processadores, né? E os setores que são fins, né? Os setores fins são as energias renováveis, né? Mobilidade elétrica, defesa e espacial, né? Então, agregar valor a toda a cadeia produtiva. Bom, aí mais recentemente, esse ano, teve o evento do PDAC no Canadá, e o Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, lançou, né, essa publicação especial, né, sobre o potencial do Brasil para ser um dos principais fornecedores de minerais estratégicos, né?
minerais críticos, os potenciais minerais críticos do Brasil. E aí ele coloca aqui cobre, grafita, lítio, níquel, fosfato, potássio, urânio e terras raras. Mas vamos ficar mais aqui na nossa casa, no Ceará, lítio, grafita, não estou dizendo que tem cobre, tem níquel também, mas grafita, lítio, fosfato, potássio, urânio e terras raras, né? Então, é bom a gente focar nisso. Bom, aqui agora uma projeção 2030 a 2050. 2030, 2050, lítio, né? Tá? Olha aqui a demanda, né? A grafita, tá? Aqui terras raras, né? Então, aqui a relação de mais baixa demanda e mais alta demanda, tá? Bom, então, toda essa importância a gente não pode esquecer, né, que esses minerais estratégicos têm essa importância para a economia e o desenvolvimento tecnológico, e os minerais e metais fazem parte da nossa vida cotidiana. A gente está pensando aqui na aviação, né? E olha que para a aviação tem a parte do vidro, das asas, né? Tem a sua mineralogia, seus elementos específicos. Mas a gente pode notar que o magnésio está em mais do que um tipo de material lá na aviação, né? Porque o magnésio ele deixa uma liga menos densa e menos inflamável. É tudo que a gente quer no avião, né? Então, o avião comercial, né, também depende bastante dessa tecnologia, tá? Então, o magnésio, né? Então, as ligas de magnésio e alumínio, elas são mais leves e menos inflamável, né? Então, aí, os minerais e metais fazem parte da nossa vida cotidiana, né? Para lembrar. Bom, então, pensando nas potencialidades em minerais críticos, tem uma importância estratégica em vários recursos geológicos, né, em que a União Europeia teve que definir esse conjunto de minerais críticos ou matérias-primas críticas, tá, consideradas essenciais. Isso aqui foi um apanhado do trabalho do professor Noronha, aquele professor que eu apresentei no início, que eu estive ao lado dele em 2014, e ele coloca, né, por exemplo, em Portugal, ele não tinha ainda trazido o lítio, trouxe o lítio só posterior, que esses metais estratégicos têm uma particularidade de ocorrerem em jazigos primários associados a magmatismo ácido. Para quem entender de granito? É tudo granito, velho mesmo. Será, né? Ontem a professora Inês apresentou aí sobre os granitos, né? Então, é importante que agora você vá atrás lá dos minerais estratégicos, faz uma geologia mais ou menos aqui, agora eu só quero... Então, uma geologia completa, né? O geólogo ele faz geoquímica bem feita, faz geofísica bem feita, faz mineralogia bem feita, né? Tá? Então, é nesse sentido. E aí, esses materiais críticos da União Europeia, né, eles estão relacionados a processos que condicionaram a gênese de jazigos associados a granitos, e, em particular, dos jazigos filonianos hidrotermais e os apritopegmatíticos, isso lá em Portugal. A gente consegue até dizer essa relação de hidrotermal, ontem a professora Inês também tinha bem colocado isso, né, em relação a você fazer elemento traço em minerais acessórios, como, por exemplo, a apatita. Você vê que tem uma relação magmática hidrotermal. Bom, então, a gente tem, dentro da relação metalogenética e de prospecção, esses minerais críticos, cada vez mais, eles vão ser cada vez mais caros, tá? E a gente tem uma dependência, que são os terras raras e o coltan. O coltan é do grupo columbita tantalita, né? Aqui é um blackberry, isso aqui é mais velho. E aí, né, aqui a gente tem a columbita tem mais nióbio e a tantalita tem mais tântalo, mas os dois têm nióbio e tântalo. E aí a gente pensa que geólogo não é importante para o mundo. O estudante de medicina, o estudante de direito entra no curso sabendo a importância dele para a sociedade.
E aí o pessoal tem geólogo na União Europeia para dizer, ó, onde é que tem tal elemento, a gente tem que pensar nisso. Então, hoje, pensando em economia verde e sustentável, a gente tem que pensar que a gente pode fazer uma mineração responsável e ética, e aí impedir, né, que isso se aconteça, né, na República Democrática do Congo, porque de alguma forma vai chegar, você vai precisar desse mineral, desse elemento, para algum componente que você vai usar, tá? E aí que seja isso de uma mineração responsável e ética. E se a gente não fizer essa mineração, julgar essa mineração como errada, aí o errado realmente vai se sobressair. Tá? Bom, então eles dizem, não, isso é violento porque eles têm conflitos étnicos. Não, a questão é dependência mineral. Tá? Por quê? O tântalo. Só o tântalo precisa de... Para ter esses equipamentos, você precisa de tântalo. Tá? Aqui, ó, ressonância magnética, aqueles equipamentos, né? Turbinas, tá? Fios para supercondutividade, né? Os maglevs, e, né, computação. Pronto, aqui é a primeira tabela, o primeiro quadro da janela 2020, que eu vi em 2014. E aí, quando eu cheguei no Brasil, elas são relacionadas um ano antes, tá? Ela é confeccionada um ano antes, 2013, e publicada posteriormente, aí foi 2014. E aí o que me chamou a atenção foi magnesita e magnésio. Aí eu cheguei no Brasil e disse, onde é que tem magnesita? Achei o Ceará. Isso em 2014, quando eu era professora para engenharia de materiais e geologia. Nossa, então o pessoal lá que trabalha com magnesita e magnésio deve ser muito rico, porque importância econômica aqui, né? E quando eu cheguei aqui no Ceará, eu fiquei realmente muito frustrada, porque o pessoal pegava isso aí, né, e manda só para correção de solo, agora que está dando umas melhoradas e tal. Pessoal, é pegar o filé e jogar no lixo. Então precisa fazer caracterização, tá? Ok. Pronto. Então já finalizando, esse aqui é um mapa, né, da demanda da União Europeia com relação a esses minerais críticos. Então, nessa janela de 2014, tinha uma dependência da magnesita aqui, né, bem mais baixa, e agora essa é a de 2023, né, aumentando aí para 97% de demanda. E esse quadro aqui foi um dos que mais me chocaram, né, porque aqui tem o risco com relação aos indicadores de governabilidade. E nesse risco de governança tem aqui estabilidade política, terrorismo, tá? Então precisa de gestão, estabilidade política para a gente poder vender o nosso peixe. Então, já finalizando, isso aqui são os filtros para você chegar nessa janela 2020, né? O que faz ser um candidato a um mineral ou material crítico e o que faz ser um material ser realmente crítico. Então, inspirar a indústria a fazer mais com menos em todos os lugares. E só faz mais com menos, gestão, boa gestão, caracterizando bem, para você não jogar no lixo aquilo que é o filé da mina. E os minerais e metais fazem parte da nossa vida cotidiana. Quero agradecer a todos e mostrando aqui que a gente pode vir da ciência pura. A professora Inês Guimarães, professora aposentada da UFPE, minha orientadora de mestrado, doutorado, né? E fizemos ciência pura e a gente pode vir da ciência pura e aplicar. Ela é professora de granitogênese, granitos, e tem vários que foram seus orientandos, né, na área do petróleo, a superintendente da ANM. Então, não é ter preconceito com a geologia, é fazer uma geologia bem feita e depois a gente vai tomando nossos rumos. Tá? Então, obrigada a todos, que esse dia possa ser um dia muito feliz. Eu? Aberto a perguntas, claro.
primeiro lugar, meus parabéns aí pela excelente palestra, tá? Realmente fantástica, foi bem inovadora, tá? E que desperta interesse enorme para quem trabalha com isso. Tá? Eu ouvi você se manifestar seu interesse pelo magnésio. Né? Realmente, o estado do Ceará, no Brasil existe apenas 2 estados que detêm os maiores depósitos de magnesita do Brasil, que é a Bahia e o Ceará. E o Ceará tem uma particularidade. É o único estado que tem 2 tipos de magnesita, com características totalmente diferentes, mas que são consideradas, quem não conhece, né, imagina que tem as mesmas características. Na verdade, são 2 tipos, e são os maiores depósitos. Hoje, à medida que se vai trabalhando na região, tem se duplicado a reserva desses depósitos. Sabe? Então, é realmente uma coisa espetacular. E como você mostrou, eu acho que ele é pouco explorado do ponto de vista tecnológico. Né? Ele é mais exportado para a agricultura, para algumas particularidades. Então, esse seu trabalho realmente ele abre uma perspectiva muito grande, né? E dá abertura para que se possa investigar, possa evoluir, né, na pesquisa desses depósitos, porque eu acredito que tenha muito mais, né, coisas interessantes a ser extraídas desses depósitos de magnesita aqui do Ceará. Tá? Então, eu fiquei feliz, né? E você abriu o leque de aplicação, mostrar o leque de aplicação dessa mineral que é tão importante e que o Ceará realmente é privilegiado nesse particular. Tá? Obrigada, professor. Por conta do tempo, eu tirei muita coisa da grafita, porque essa aí era chovendo molhado. Grafita do Ceará a gente está caracterizando com alunos de mestrado, e algumas grafitas a gente pegou, assim, grafitas próprias para grafeno. É uma outra alegria, porque no Brasil, né, você tem um grande depósito lá, norte de Minas, sul da Bahia, e outra no Ceará. É um outro leque de oportunidades. O Ceará era conhecido outrora, né, um estado que tinha o maior número de ocorrências e poucos depósitos, né? E hoje a coisa está mudando. Tá? Eu acho que à medida que se avança nos conhecimentos, tá, essa visão ela vai mudando, se transformando. Tá? Eu acho que realmente o que precisa é maior investimento, maior pesquisa nesses recursos minerais. Tá? Então, meus parabéns, meu filho. Obrigada. Parabéns, professora. Obrigada. Ótimo, aprendi um bocado de coisa aqui, porque que eu não sabia ainda. Agora, eu quero pedir sua permissão, eu sair um pouquinho do assunto. Um pouquinho da sua palestra. Claro. Cadê os geólogos que não estão aqui dentro? Cadê? Como é que a gente pode querer que essa profissão seja importante se a gente não comparece aos eventos? O Orlando falou muito bem que há tempos atrás nós fizemos exposição no Iguatemi. Da loja americana ao Extra, tinha stand ali, cheio. E gente procurando. Nesta FIEC mesmo aqui, quantas vezes a PGS encheu esse auditório? Com palestras para técnicos, palestras para estudantes de nível médio, com professores da universidade, com geólogos de empresa privada ou pública e tudo. Cadê os geólogos que não prestigiam o evento deles? Essa é a pergunta que eu deixo para todos nós. Importante. Bom dia, professora. Muito obrigado pela palestra, foi muito boa. E a dúvida que eu tenho é que houve um trecho que a professora falou sobre o lítio no Ceará, e quando se fala em lítio, né, o metal do futuro, é muito interessante saber que, pelo que a professora falou, existe aqui. Você viu que o magnésio está ainda mais alto na importância econômica do que o lítio? Sim, e aí a minha dúvida é sobre se há alguma possibilidade de haver dentro do estado do Ceará não só uma exploração para exportação desses minerais, mas um próprio desenvolvimento da indústria de transformação desses minerais
para aplicação em toda a cadeia produtiva, para a gente não pensar somente num neocolonialismo, digamos assim, dentro do Brasil, em que a gente serve única e exclusivamente para explorar esses recursos minerais, mas não para usá-los mesmo no nosso dia a dia, né? Bom, esse é o meu sonho, né? Agregar valor em toda a cadeia produtiva. Imagina, se o pessoal está vendendo isso, né? Um filé do negócio, como se fosse a carcaça, né? E está precisando dessa caracterização. Imagina para o processamento. A gente tem condições de chegar lá, mas precisa realmente de política estratégica de Estado. Por exemplo, eu falei da Vergraf, né, que é uma empresa lá em Caxias do Sul, a primeira, tá, que está fazendo lá vergalhões de grafeno, brasileira, 100% brasileira. Tá? Aí a gente tem outra empresa aqui também que consegue pegar esse magnésio e deixar esse magnésio metálico, né, aumentando ainda mais. Mas realmente a gente tem essa carência, né, por conta de todo o desenvolvimento tecnológico mesmo, que a gente é bem dependente. Mas aí dá uma alegria na gente ouvir isso de você, né? Tão jovem aí, pensando em agregar valor em toda a cadeia produtiva dentro do Brasil, pensando em soberania nacional. Então, parabéns aí. Ok, Lucilene, parabéns aí pela sua apresentação, tá? Coroando aí com o seu trabalho de excelência Obrigada. que você vem fazendo nessa área aí de economia verde, tá certo? Teria colocado 3 pontos, na realidade, né? Que a gente sempre busca paradigmas aí na área de mineração que eu atuei bastante. E saindo um pouquinho aqui fora, um pouco do estado do Ceará e pensando em Brasil, né? Eu vejo 3 pontos aí quando você compara, por exemplo, com Austrália e Canadá, tá? Que são exemplos que estão andando forte nessa linha também, né? A gente tem, por exemplo, um ambiente geológico extremamente favorável, como esses países, tá certo? Tranquilamente também. Tem investimentos, por exemplo, na Serviço Geológico Nacional, CPRM, em torno de 50 milhões de dólares ano, e tá? Que é mais ou menos o que a Austrália e Canadá colocam, né? Tá? Mas, por outro lado, talvez falta aí uma questão mais clara aí em relação a políticas, né? Mais abertas para as empresas poderem atuar, né? E garantir que a sua pesquisa e as suas descobertas sejam realmente garantidas, que sejam tocadas para frente, né? Eu acho que isso aí é uma preocupação que tem que colocar de uma forma mais ampla, tá? E nesse ponto aí eu vejo tem umas vantagens, tá? Por exemplo, todo aquele eu tenho acompanhado os preços de lítio, de cobalto, né? Cobre, por exemplo, subiu bastante em 2021, né? Tá? E agora em 2022 para 2023 caíram os preços, tá? Principalmente por causa que a demanda da China por crescimento deu uma queda, tá, né? Mas aí isso é passageiro, tá, né? Entendeu? Um mercado fantástico no Brasil, e eu acredito que essas pesquisas aí deveriam ser mais focadas, por exemplo, no caso do exemplo da Austrália, por exemplo, que há 2, 3, 4 anos atrás não se falava em Austrália em termos de lítio, tá, né? Falava muito pouco, tá? Basicamente era o salar aí da Bolívia, Argentina, etc, né? Hoje a Austrália está no topo aí, dentro de pegmatitos, né? E a gente sabe que aqui o Ceará e a própria província Borborema tem um potencial fantástico. Então, eu acredito que aquilo que a professora Inês colocou ontem para o granito, realmente a gente precisa focar nessas áreas para ter um retorno mais econômico, mais rápido na pesquisa do lítio aqui no Nordeste. Obrigado.
Obrigada pela pergunta. Dá uma brecha para eu comentar que eu tenho acompanhado, o ferro está caindo para caramba, porque é relação do qual é a demanda de futuro, né? Você pega lá ferro para um carro convencional, a demanda. Pega minerais estratégicos para o carro para a economia verde e digital. Isso é uma abertura maravilhosa para o Ceará se infiltrar agora. Por quê? Você precisava de cubar jazidas assim de ferro, né? Tudo tem que ser muito grande. Então, para minerais estratégicos, não. Se ele é de alta qualidade, não é mais a quantidade, é a qualidade. Então, enquanto o ferro está caindo, o estratégico está subindo com força. Então, é um outro olhar. No início, eu falava para alguns geólogos, tá louco, né? Então, é que a economia está mudando, tá? A dependência, a questão da eletrificação é exponencial, né? E aí é essa a questão. Então, a gente não tem ferro lá naquelas jazidas. Não, vai ter dependência, obviamente, do ferro, do petróleo, tá, vai ter. Mas a demanda, e com relação a valor agregado, é minerais estratégicos, né? É nessa condição. Obrigada a todos e todas. Acho que finalizamos aqui.